Olá pessoal, aqui professor Francisco, mais uma videoaula. Hoje o tema de biomecânica dos membros inferiores, tá? Nós usamos aí a nossa bibliografia, a Biomecânica Básica de Susan Hall, na sua quinta edição, tá joia? Onde foi esse vídeo, nesse momento está sendo gravado, tá legal? Então vamos saber aí um pouco sobre as suas articulações, os seus movimentos, os seus grupos musculares envolvidos, tá joia? Então, inicialmente, vamos falar da estrutura do quadril, tá? Então, a gente coloca aqui a questão da articulação do quadril, sendo uma articulação no formato bola-soquete, tá? Assim como a articulação glenoidal, a articulação do ombro, a articulação do quadril também tem o mesmo formato, tá? Então, é importante lembrar, né? O acetábulo proporciona uma cavidade muito mais profunda que é a cavidade glenoidal. Então ela é semelhante, mas né, a articulação do quadril, essa cavidade glenoidal, ela é mais profunda, né? Então a cabeça do fêmur ela tem um encaixe mais estável, tá? Então por essa razão a estrutura do quadril se torna mais estável do que a do ombro. Aqui uma visualização, né, de uma figura, onde a gente tem aqui a região, né, da visão posterior, tá? Então aqui seria o fêmur do lado direito, tá? E aqui a visão anterior, que seria a visão do joelho, do quadril, perdão, do cabeça do fêmur esquerdo, tá? Então a gente ali tem a visão do ligamento iliofemoral, né? O fêmur, o ligamento isquiofemoral e o osso do isquio. Então esse encaixe, né, da cabeça do fêmur, tá, na região glenoidal do quadril, tá legal? Que é revestido por esses ligamentos que dá a estrutura de estabilidade. A integridade do quadril é reforçada pelos ligamentos fortes que atravessam a articulação. Então esses ligamentos que ajudam muito na estabilidade, manter, né, os dois ossos presos, né, para se formarem uma articulação. Então aqui, né, sem os ligamentos agora, nós temos só a estrutura, né, anatômica, ou os ossos do ilíaco, né, do ilho, né, os ossos do quadril, composto pelo sacro, tá, a região do púbis e a região do isquio. E aqui onde vai se formar a articulação, que é o acetábulo, tá, que é a cavidade, e a cabeça do fêmur. Então, olha lá, né, estrutura bola, soquete. Então, o soquete aqui, né, a profundidade, né, a fossa, onde a cabeça do fêmur vai se encaixar, tá legal? E assim promovendo as outras movimentações. Então a cintura pélvica, né, que inclui os dois ossos, né, o ilho e o sacro, ele pode ser girado para frente, para trás e lateralmente para otimizar o posicionamento do quadril. Então aqui lembrando que essa estrutura aqui do quadril ela tem uma movimentação, né, para frente, para trás, né, e para os lados, para otimizar esse movimento aqui da região do quadril. Tudo bem? Então, lembrando, né, que assim como a articulação, né, glenoidal, ela possui uma fossa mais profunda que causa mais estabilidade para ela. Quais são os movimentos, né, que o quadril realiza? Tá? Então vamos lá. A inclinação pélvica, né? Então a direção da inclinação pélvica, aquele movimento do quadril, né, para frente, para trás e para os lados, tá? Então a gente tem o movimento posterior, anterior e lateral, tá? Isso facilita, né? Isso ajuda o movimento do fêmur, a flexão, a extensão e assim a sua abdução, tá legal? Então seria a estrutura desse ossos ilhos mais sacro, né? Região pélvica, que a gente chama de cintura pélvica, tá? Então nós temos nos membros superiores a cintura escapular e, né, na região inferior nós temos a cintura pélvica, tá? Então isso facilita a movimentação, né, e ajuda os movimentos do quadril. Então, que músculos que contribuem para a flexão do quadril? Tá? Então, movimento para frente, a flexão do quadril. Então, nós temos aqui destaque do ílico, né, o psoas maior, ajudado por pectíneo, reto femoral, sartório e tensor da fascia lata. Tá? Então, é um movimento de flexão do quadril.
Então a perna toda estendida, direcionando para frente, tá? Flexionando, né, o quadril, tá legal? Então esses músculos principais da região anterior da coxa que são responsáveis pela flexão do quadril. E que músculos contribuem para a extensão, né, da articulação do quadril, tá? Então aqui nós temos aqui na região posterior da coxa os isquiotibiais, bíceps femoral, semimembranáceo e semitendíneo, tá? Os músculos da parte posterior da coxa que a gente chama. Outro movimento que nós temos do quadril são os músculos, o movimento da abdução, tá? É um movimento de abertura, né, da perna para a lateral, tá? Então a abdução na articulação do quadril. Então são esses músculos nas laterais que são compostos pelo glúteo médio assistido pelo glúteo mínimo, tá? Então a região aí mais superior, a região do glúteo, né, dos glúteos. Então essa parte do glúteo médio, glúteo mínimo, que colabora para a abdução, né, da perna, tá legal? Ainda dentro dos movimentos do quadril, os músculos que contribuem para a adução. Então quando a perna vai fazer o movimento de fechar, tá? Então esses músculos serão, né, o adutor magno, o adutor longo, o adutor curto, assistido pelo grácil. Então esses músculos da parte interna da coxa, tá legal? Então esses músculos mais da parte interna, da região né, medial, onde eles vão fazer a força para poder fechar, né, fazer o movimento para dentro, tá legal? Passando pela estrutura do quadril, nós vamos agora chegar na estrutura do joelho, né, que é a segunda articulação dos membros inferiores, tá? Então, dentro dessa articulação do joelho, nós temos a primeira articulação que a gente chama de tíbio femoral, tá? É uma dupla articulação condilar entre os côndigos medial e lateral da tíbia e do fêmur, tá? Então, por que uma dupla articulação? Porque justamente ela vai se movimentar, né, com a tíbia e com a fíbula, né, na região inferior e com o côndilo principal, né, do fêmur. Então compõe a principal articulação em dobradiça. Então qual que é o tipo dessa articulação, né? O tipo dobradiça, né, a articulação do joelho. Então aqui é a estrutura do joelho, nós temos aí a estrutura do fêmur, aqui a patela, né, que antigamente chamada de rótula, né, mas o nome correto patela, tá? A tíbia e a fíbula são os ossos da estrutura tíbio-femoral, tá joia? Qual é a articulação patelo-femoral, tá? Então, dentro dessa estrutura do joelho, nós temos uma região, né, que é a patela com o fêmur. Então, a gente chama de articulação patelo-femoral. É a articulação entre a patela e o fêmur. Patela melhora a vantagem mecânica dos extensores do joelho em até 50%. Então essa que é a vantagem, né, da patela em si, tá? Ela é uma estrutura óssea que tem uma movimentação para as laterais, né, para cima e para baixo, bem pequena, tá? Que facilita, né, a extensão do joelho, facilita os extensores do joelho, tá? Outra região aí dentro da estrutura do joelho vai ser os meniscos, tá? Vão ser os discos aí que protegem a articulação do joelho, né? Separa os côndigos, né, da tíbia e da fíbula, tá? Então vamos lá. Os discos, o que são os meniscos, né? Discos cartilaginosos situados entre os côndigos femoral e tibial, tá? Então são os discos cartilaginosos aí que vão proteger a articulação. Estruturas que distribuem a carga do joelho durante uma grande área superficial e também ajuda a absorver o choque, tá? Então, importantíssimo para absorver o choque. Olha lá, a fotinha dele, né? Então, aí a gente tem a foto, né, da parte lateral do menisco, da parte medial do menisco. Então, por exemplo, esse menisco aqui seria um menisco do joelho direito, do joelho esquerdo, tá? Então, aqui a patela aqui na frente, né, o menisco lateral e o menisco medial, tá? Então, do joelho esquerdo, tá joia? Perdão. Então, aqui é a parte superior. Então, ali nós temos o ligamento cruzado, né? Ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior. Temos aqui o ligamento transverso entre os dois meniscos para fazer a ligação, tá legal? Então, essa é a região do meniscos que muitas vezes a gente sabe, né, que acontece lesões aqui desses ligamentos, ou o pinçamento mesmo desse disco
né, cartilaginoso e muitas vezes tendo que fazer uma artroscopia, uma cirurgia do joelho por culpa de lesões nessa região, tá joia? Então, quais são os principais, né, ligamentos do joelho, né? Então, temos os ligamentos colaterais, que atravessam, né, da área lateral até a parte medial do joelho, né, que saem da parte de fora para dentro, então da parte lateral para a parte medial, e os ligamentos cruzados, que eles se cruzam em conectar a face posterior à anterior do joelho, que a gente viu, né, os ligamentos que partem da parte anterior. Também a gente muitas vezes, né, escuta algumas lesões principais, né, de atividades como futebol, desses ligamentos cruzados. Então eles conectam a parte anterior à parte posterior. Lá, a estrutura, né, só para a gente poder representar, uma parte aqui posterior, né, uma visão atrás do joelho, tá joia? Então aqui a gente tem, né, o joelho direito, então a parte medial aqui, tá? Os meniscos, o ligamento posterior, tá? Então aqui, ó, um ligamento, né, uma região lateral do menisco, né? Ligamentos colaterais, tá? E os ligamentos que unem a parte anterior à parte posterior, tá legal? Então aqui, ó, ligamento cruzado anterior, que está em vermelho aqui representado na foto. E aqui a parte anterior. Então tirou-se a patela, né? A patela fica justamente nesse buraco aqui, nesse espaço aqui, tá? Para poder facilitar a extensão do joelho. Então aqui a gente tem a representação dos côndilos, né? E a parte inferior da tíbia e da fíbula. Então nós vemos que a fíbula não se movimenta direto com o côndilo. Ela se liga através de um tendão, tá legal? Então aqui os meniscos, tá? Então muitas vezes onde tem um impacto, né, esse côndilo aperta, né, comprime esse menisco e aí que tem alguma lesão, tá legal? E aqui vai ter um tendão que vai passar aqui principal aqui na frente, né, que é o tendão patelar, que ele também traz a movimentação junto com os músculos anteriores da coxa, a movimentação principal do joelho, tá? Então vamos lá. Quais os músculos que contribuem para a flexão do joelho? Tá joia? Então a parte posterior. Então nós temos aí um pequeno detalhe, né? Esse músculo que muitas vezes é esquecido, que é o pomplíteo, tá? Ele destrava o joelho estendido por rotação lateral do fêmur em relação à tíbia para permitir a flexão do joelho. Então muitas vezes a gente não fala muito dele, mas é um musculinho ali importante para poder destravar o movimento. E os outros músculos principais, né, que realizam a flexão mesmo do joelho, né, que seriam, né, os isquiotibiais, tá? Então ajudados aí pelo grácio, sertório, gastrocnêmio, pomplíteo, tá? Então lembrando, né, gente, que os isquiotibiais ele é composto, né, pelo semitendíneo, semimembranoso e bíceps femoral, tá legal? Então, né, são três músculos aqui compostos para poder fazer esse movimento, tá joia? Então aí, né, semitendíneo, semimembranoso e o bíceps femoral. Então são os músculos isquiotibiais, são os principais extensores do quadril e flexores do joelho. Ó, lembrando a questão da diferença aqui, tá? Que em relação ao quadril eles realizam a extensão, e em relação ao joelho eles realizam a flexão. Que músculos contribuem para a extensão do joelho, tá? E aí a parte da extensão, então a parte anterior da coxa. Então, né, são os músculos do quadríceps, né, que a gente chama, composto pelo reto femoral, vasto lateral, vasto medial e intermédios, tá? Então aqui representação, a musculatura anterior da coxa. Aqui o reto femoral, né, principal no meio, né, o vasto lateral, o vasto medial na porção anterior, tá? E os intermédios, né, aquele que cruza, né, que a gente, né, também chama aí, às vezes, muitas vezes, de sartório. Então, todas essas musculaturas da parte anterior da coxa são os principais para a extensão do joelho, tá legal? E aí vamos para outra articulação, descendo um pouquinho mais do joelho, vamos para a articulação tibiotalar, tá? Articulação conjunta, onde a superfície convexa do talo superior articula-se com a superfície côncava da tíbia distal, tá? A articulação do tornozelo, tá joia? Considerada a articulação do tornozelo. Qual é a articulação tibiofibular distal?
tá? Porque aí nós temos também uma outra, né, pequeno movimento, né, a gente chama aí a articulação de sindesmose, ela não é a característica da diartrose, tá? Mas ela tem um pequeno movimento, por isso que ela está aqui, tá? Que é a articulação entre a tíbia e a fíbula, tá legal? Então apenas um movimento aí composto por um tecido fibroso, denso, tá? Que juntam-se essas duas estruturas ósseas, tá joia? Então, falando um pouco mais aí da estrutura mesmo do tornozelo, a gente vê a representação aqui anatômica. Então, aqui a parte da fíbula, né, da tíbia, tá, diferentes. Aqui do talos, aquele ossinho dentro do tornozelo, né, que muitas vezes em torções de tornozelo a gente faz uma luxação dele. O que é isso? A gente tira ele do lugar e aí por tirar ele do lugar tem edema, inchaço, tá? Então é nesse talos aí que muitas vezes ele pode até ter uma luxação, sair do lugar, tá legal? E o osso do calcâneo, né? O osso do calcâneo, o principal, tem um impacto aí a estrutura com o solo. Então, são os ossos da articulação do tornozelo, tá? Agora, quais são os movimentos, né, do tornozelo? Então, que músculos que contribuem para a dorsiflexão do tornozelo, né? Então, a região, né, que vai o pé, a ponta do pé subir, tá? Então é movimento, né, da região anterior da tíbia e da fíbula. Então a gente chama ele de tibial anterior, tá? Esse é o músculo principal, né, da dorsoflexão, que é levantar a pontinha do pé para cima, tá? Extensores longos dos dedos, fibular terceiro, assistido pelo extensor longo do hálux, né? Hálux, lembrando, é o famoso dedão, tá? Então, olha lá, né? Aqui, ó. Se a gente lembrar que extensor longo do hálux, sai, né, através da fíbula, vem até a ponta do dedão, extensor longo do hálux, tá legal? Então, fibular terceiro, tibial anterior, que é esse aqui, né? Extensor longo dos dedos, que são, né, unidos aos dedos, e o fibular terceiro aqui, ligado ao dedinho, tá joia? Então, esses são os músculos que realizam a dorsiflexão. E os músculos que contribuem para a flexão plantar do tornozelo? Aí, né, o composto tricepsural, nós chamamos sóleo e gastrocnêmio, tá? Ajudados pelo tibial posterior, plantar, fibular longo, flexor longo dos dedos, tá? Então, a famosa batata da perna, mas, né, composto solear e gastrocnêmio, que a gente chama de tricepsural, tudo bem? E, né, aí composto também fibular curto, flexor longo dos dedos, que ajudam o movimento. Aí uma foto melhor dele, né, os gastrocnêmios, o sóleo, né, composto tricepsural, que é feita a flexão plantar, tá? Então, justamente onde o principal trabalho aí desse tricepsural. Tudo bem? Então, aí aqui uma representação até de uma forma de você poder avaliar a flexibilidade dessa articulação. Lembrando aqui, dorsoflexão, região anterior, né, da canela, da tíbia, então tibial anterior, principal grupo muscular, e a flexão plantar, aí o principal grupo muscular, o tricepsural, gastrocnêmio e sóleo, tá legal? Qual que é a articulação subtalar, né? Aquela região do talos, aquela região ainda do tornozelo, mas que já vem para a estrutura do pé. Olha lá, o talos aí fazendo o composto entre a região do tornozelo e o pé, né? E a base dos metatarsos, tá? Então localiza-se abaixo do talos, onde as faces anterior e posterior deste se articulam com o sustentáculo do talos sobre a porção superior do calcâneo, tá legal? Então, quais são os tarsometatarsiais e intermetatarsiais, tá? Vai ser articulações aí que vão movimentar os dedos, né? Não são axiais e os formatos ósseos e os ligamentos restritivos permitem apenas o movimento de deslizamento, tá? Que são realmente as regiões entre as falanges, tá? Então a gente vê aqui na figura, né, a parte dos ossos navicular, cuneiformes, metatornianos e as falanges, então ele possui até apenas movimento de deslizamento. Quais são as articulações metatarsofalângicas e interfalângicas? Tá? São articulações condilares, respectivamente, a função dos dedos, para facilitar o deslocamento do pé
do peso para o pé, durante a caminhada para frente e para ajudar a manter a estabilidade durante a sustentação de peso, pressionando contra o solo quando necessário. Tá? Então, aqui são pequenas movimentações. Né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre arco plantar, tá? Justamente que essa estrutura do pé. Então, a gente tem aí o pé cavo, pé normal e pé plano, que depende da curvatura, né, da amplitude do arco plantar. Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente também em biomecânica da caminhada, biomecânica da corrida. Tá? Então, os arcos plantares, medial e lateral, do estiramento longitudinal. Arcos formados do calcâneo ao metatarsus e tarsus, formando um arco transverso. É formado pelas bases dos metatarsos. Tá? O que é a fáscia plantar? Muitas vezes a gente vê comentários sobre tendinite na fáscia plantar, né, dores na fáscia plantar. Né? São faixas grossas que cobrem a face plantar do pé. Durante a sustentação de peso, a energia mecânica é armazenada nos ligamentos distendidos, nos tendões e na face plantar dos arcos do pé, bem como nos músculos que se contraem excentricamente. Tá legal? Essa energia armazenada é liberada para auxiliar na fase de impulsão quando o pé empurra o solo. Então essa face plantar, ela recebe, né, o peso do corpo, recebe o impacto e ela tem essa estrutura onde ela armazena energia para poder ajudar depois na fase de impulsão. Então aqui uma figura dela, um desenho, a face plantar aqui, numa região fibrosa, tá legal? Que ajuda justamente na hora que recebe o impacto, recebe o peso, ela é estendida, mas ela armazena energia para poder novamente flexionar e impulsionar o corpo durante a caminhada e a corrida. Tá? Quais são os músculos que são responsáveis pela flexão e extensão dos dedos, né, no pé? Na flexão, nós temos o flexor longo dos dedos, flexor curto, quadrado plantar e os lumbricais. Tá? E para extensão, temos o extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos e extensor curto do dígito rum, né? Aqui do dedo mindinho, tá legal? Quais músculos são responsáveis pela inversão e eversão, tá? Que é a inversão, movimento para dentro, e eversão, movimento para fora. Então temos a inversão tibial posterior e tibial anterior, e a eversão, o fibular longo, fibular curto, assistido por peronal terceiro. Tá legal? Então aqui lembrando aqui os movimentos, olha lá, eversão, movimento para fora, e inversão, região para dentro, tá? Dorsiflexão para cima, flexão plantar para baixo, tá? Eversão aqui do pé para cima e inversão para dentro, tá? E aqui adução, abdução e posição neutra. São os movimentos do pé, tá joia? Gente, vamos encerrando por aqui mais uma videoaula, hoje biomecânica dos membros inferiores, e fica uma sugestão para vocês justamente pesquisar sobre as principais lesões esportivas que acontecem nessa região do quadril, joelho, tornozelos e pés. É uma ótima pesquisa para vocês poderem se aprofundar um pouco nessa estrutura, nessas articulações, nesses movimentos que realizamos. Joia? Fica aqui um grande abraço, até a próxima videoaula.